Olá, me chamo Ana Clara, sou aluna do curso de Ciências Contábeis e a Vida, Toledo Prudente. Neste vídeo, me proponho a responder as questões colocadas pelo professor Fernando Húngaro como forma de avaliação da disciplina Fundamentos da Gestão Empresarial. O professor nos propôs a leitura do artigo Taylorismo sob controle, o lugar das novas e velhas tecnologias, de autoria de Lucas Frazão Silva, Miguel Montaner, José Eduardo Roselini. E a partir da leitura desse artigo e dos demais conhecimentos que nos foram apresentados ao longo da disciplina, ele nos colocou alguns questionamentos. O primeiro foi: como os autores definem e visualizam o Taylorismo? A partir da leitura do artigo, eu entendo que, para os autores, o Taylorismo é uma forma de organização e de gestão da força de trabalho, que se desenvolve no contexto de aprimoramento das máquinas, as quais passam a ditar um ritmo mais acelerado do processo de produção das fábricas. Assim, o Taylorismo surge como um sistema que visa racionalizar o processo de produção, utilizando a ciência a favor da execução das tarefas, criando mecanismos de controle dos tempos e movimentos dos trabalhadores, no intuito de aumentar a produtividade e o lucro. O segundo questionamento que o professor nos coloca é: quais são, na opinião dos autores, os principais princípios do Taylorismo? E da minha leitura do artigo, eu entendo que, para eles, são três: o princípio do planejamento, o princípio do preparo e o princípio do controle. O princípio do planejamento, por quê? No texto é colocado que o trabalho deixa de ser artesanal com a ascensão do Taylorismo, que passa a se aplicar a ciência como um método de estudo da produção, no intuito de padronizar a execução das tarefas. Então, passa-se a estudar o processo, observar para conseguir sintetizar um método que possa trazer maior eficiência no desenvolvimento das tarefas. O princípio do preparo, por quê? Passa-se a selecionar os trabalhadores por aptidão, geralmente, e a partir dali, os trabalhadores começam a ser treinados e dentro de um determinado método para o cumprimento de uma tarefa específica, né? Então, antes do Taylorismo, como o trabalho era artesanal, o trabalhador fazia todo o processo. Com o Taylorismo, ele passa a fazer uma parte determinada do processo e ele é treinado para isso. Assim como as máquinas são colocadas a favor do trabalho, a favor dessa melhora da produtividade. E o principal, que é bastante batido no texto, é o princípio do controle, né? Os trabalhadores passam a ser extremamente controlados no ambiente de trabalho para se verificar se está sendo cumprido aquele método que foi proposto e, enfim, um controle exercido de maneira bastante forte em cima do trabalhador. No terceiro questionamento, o professor nos traz a indagação de que, se na nossa opinião, né, se na minha opinião, as conclusões dos autores estão corretas. Através da leitura do artigo e daquilo que nós aprendemos em sala, eu entendo que a opinião dos autores é um pouco
mais radical do que eu considero como correto. Na minha opinião, existem sim mecanismos muito fortes de controle até hoje no ambiente de trabalho, especialmente em empresas mais tradicionais, né? A gente vê bastante isso. Sou de uma cidade pequena, as empresas aqui seguem muito a maneira tradicional ainda, então ainda observo em diversas empresas esses mecanismos de controle bastante fortes, enfim. Mas acredito que é um posicionamento um pouco radical, na minha opinião, dizer que o Taylorismo ainda persiste nos dias de hoje. Então, nesse sentido, eu tendo a discordar dos autores, mas eu concordo que ainda existem mecanismos de controle no meio de trabalho. E na quarta questão, é nos colocado se eu acredito de fato que a administração científica e Taylorismo ainda persistem nos dias atuais, ou se estamos diante da priorização de outras teorias, tais como a Escola das Relações Humanas ou a Administração por Objetivos de Peter Drucker. Eu considero que a administração por objetivos de Peter Drucker é muito presente, muito mais presente no dia de hoje. A teoria das relações humanas, acredito que é um pouco de utopia a gente pensar que as empresas estão considerando mais o lado humano. Nós estamos inseridos num contexto capitalista, portanto, o lucro ainda é o principal objetivo. O cumprimento das tarefas ainda é o principal objetivo das empresas. Mas, na teoria de Peter Drucker, eu acredito que seja a mais difundida atualmente, porque, por exemplo, no escritório em que eu trabalho, o meu chefe, ele prioriza o cumprimento do objetivo. A maneira como eu vou desenvolver para chegar nesse objetivo, desde que ela esteja dentro das normas e dentro das leis, ele não interfere. E eu sou de uma cidade pequena. Então, eu acredito que é uma teoria que é a mais difundida hoje em dia, mas eu entendo também que muitas empresas utilizam-se da tecnologia para controlar os seus funcionários, controlar o horário de trabalho, para ter controle, inclusive, do que estão fazendo dentro da empresa. Então, nesse ponto, eu concordo muito com os autores. E também no que tange as teorias mais difundidas hoje em dia, eu entendo, a partir do que foi passado em aula, né, e da leitura das obras propostas pelo professor ao longo do curso, que essas teorias neoclássicas, né, elas são mais ecléticas. Então, elas pegam pontos de outras teorias mais antigas, adaptam e melhoram aos dias atuais em que vivemos, sem desconsiderar, porém, a psicologia, a sociologia. Então, eu acredito que o Taylorismo não é que ele persiste, é que a teoria da administração científica, ela inspira, de alguma maneira,
nos pontos em que são pertinentes as teorias neoclássicas. Então, seria uma utopia dizer que não é preciso fazer controle nenhum, né, dos funcionários. Existem algumas poucas empresas que conseguem deixar o trabalhador totalmente livre. Mas em muitos ramos ainda é preciso que haja esse controle. Obviamente, estou aqui me referindo a controles dentro dos parâmetros éticos e legais, né? Então, o que eu pude concluir da leitura desse excelente artigo é basicamente isso. Agradeço ao professor por todos os ensinamentos no decorrer do curso e até uma próxima.